Jamais tenha um gato antes de saber dessas 13 coisas. Existem muitos mitos sobre gatos por aí. Muitos deles criados provavelmente por pessoas que não curtem muitos gatos. E tem alguns detalhes também que quem nunca teve um gato nem sonha que existe. Então, se você está pensando em adotar um gatinho ou se é um recém-gateiro, trago aqui nesse vídeo 13 coisas muito importantes de você saber nesse momento. Fica comigo até o final, porque a última desmistifica um dos maiores mitos sobre gatos. E se gostar das dicas, me deixa o seu like e se inscreve no canal para receber mais dicas como essas. Agora bora lá, vamos às dicas. São obcecados pelos seus tutores. Muita gente fala que os gatos não ligam para as pessoas e para o seu tutor. Isso é uma enorme bobagem, principalmente com relação aos seus tutores. Os gatos amam e idolatram seus tutores, só que do jeitinho deles. Eles só não demonstram da mesma forma que os cachorros, por exemplo, mas eles têm diversas formas de dizer eu te amo e você pode responder a ele de forma que ele entenda. Eu tenho um outro vídeo que eu falo só disso, depois dá uma espiadinha lá. Comece a ambientação em ambientes pequenos. Os gatos são extremamente territorialistas e a maioria não gosta de mudança, tanto mudança de casa quanto mudanças dentro de casa. Então, quando chegar um gatinho novo em casa, comece a ambientação dele num cômodo pequeno, um quarto, por exemplo. Deixe ele sozinho lá, sem outros animais, né? Com a caixinha de areia, o potinho de água e de comida. Ele provavelmente vai se intocar num cantinho desse cômodo por alguns dias e aos poucos vai se soltando, marcando seu território nesse cômodo até se sentir à vontade para explorar outros lugares da casa. Vá liberando ele aos poucos e quando você perceber, ele será o dono da casa e não mais você. Eles gostam de explorar tudo. Os gatos gostam de explorar todos os cantos da casa, principalmente locais altos, tipo prateleira, geladeira, TV, armários. Então tome cuidado com a posição de algumas coisas e, se possível, instale adereços altos próprios para gatos, como prateleiras e playgrounds para gatos que eles amam, principalmente se tiver um cantinho que pegue sol. Tem opções super personalizadas e baratinhas agora na internet. Vou deixar uns links com algumas opções para você aqui na descrição. Tem até com ventosa para instalar em vidro sem precisar furar nada. Precisam de telas ou janelas fechadas. Se você mora em apartamento, então você vai precisar de tela em todas as janelas e sacada. Eles são bastante curiosos e adoram brincar e tomar sol nas janelas, por exemplo. Eu morava em um apartamento que tinha grades ao invés de tela e achei que era o suficiente, mas infelizmente não foi. Perdi um gato assim, ele era super arteiro e caiu do 19º andar. Gatos podem destruir algumas coisas. Eles são curiosos e adoram brincar com as coisas. Então, tome cuidado com os objetos que você tem em prateleiras, por exemplo, que eles podem derrubar. Ou aquele chinelo ou sandália que você adora, que não pode ficar ao alcance deles, caso você não queira ter uma surpresa desagradável. Eles podem fazer esse tipo de coisa brincando ou por pirraça mesmo, se estiver bravo por estar sozinho, por exemplo. Arranhar o sofá também é uma forma de chamar a sua atenção e também de desgastar as unhas. Então vale a pena comprar arranhadores e dar um jeito de barrar o acesso deles com capa de sofá, por exemplo, ou aquelas mantas. Não compre brinquedos caros. A maioria dos gateiros já fez isso. Gastou dinheiro à toa com brinquedos, caminhas, casinhas, bebedouros. Não invista em nada caro no início. Tem gatos que gostam dessas coisas, mas a maioria nem liga. Às vezes a gente compra uma super casinha para o gato e ele gosta mesmo é da caixa de papelão onde ela veio. Então vai sentindo aos poucos as coisas com que ele brinca e não saia comprando tudo que acha bonito. Não dê leite para os gatos. Além de não possuir os nutrientes e anticorpos que o felino precisa, o leite de vaca e de outros animais podem fazer mal ao pet. Assim como acontece com a gente, muitos gatos deixam de produzir a lactase enquanto vão crescendo, tornando-se intolerantes a ela. Então, para os filhotes que não mamam mais nas mamães deles, o melhor é dar leite próprio para gatos. Ele é vendido em pó para diluir em água. Vou deixar o link aqui na descrição também. São crepusculares. Isso significa que eles são mais ativos durante o anoitecer e o amanhecer. Eles normalmente dormem durante o dia e ficam mais ativos perto das 18 horas e durante o início da manhã, a partir das 5 da manhã.
Esses são os momentos em que eles mais precisam e pedem atenção. Então separe de 5 a 15 minutinhos do seu tempo para ele durante esses períodos. Precisam cortar as unhas. Os gatos domesticados precisam ter as unhas cortadas. Os selvagens desgastam as unhas naturalmente na natureza. Os domesticados precisam que cortem, pois os pisos geralmente são lisos e não ocorre esse desgaste natural nas unhas deles. Se não forem cortadas, as pontas das unhas encurvam para dentro e perfuram as almofadinhas das patinhas deles. Então fique sempre atento. Muitos deles não gostam que corte, então se você tapar os olhos dele com uma toalha, por exemplo, já facilita a sua vida, porque ele não vai ver e não vai te morder ou arranhar. Mordem por amor. Os gatos têm esse costume de dar mordidinhas de amor. Então não se assuste, essas mordidinhas normalmente não machucam. Eles começam te lambendo e no final dão uma beliscadinha com os dentinhos. Isso é puro amor. Crie uma rotina. Eles acabam fazendo isso meio que naturalmente, mas tente criar uma rotina, já que eles têm o hábito de dormir por muitas horas. Durante o tempo que eles estão acordados, separe aquele tempinho para interagir com eles. Coloque a comidinha antes que eles te peçam, mantenha a caixinha de areia sempre limpinha, eles detestam caixinha suja. Tente adaptar o seu tempo à rotina dele. Não utilize areias de sílica. Apesar de parecerem higiênicas e terem a aparência melhor que os outros tipos, a sílica tem um pó tóxico para eles. Esse pó pode causar doenças respiratórias e até câncer. Então, prefira as tradicionais, que formam torrões, ou as de madeira. Gatos exigem atenção. E por último, e talvez a mais importante, gatos exigem atenção sim. Esse mito de que gatos são totalmente independentes e não exigem atenção é mais uma bobagem criada por quem não gosta de gatos. Então, se você não tem tempo de cuidar do gato como precisa, não tenha gatos. A única diferença de disponibilidade com relação aos cachorros é que você não precisa passear com ele para ele fazer as necessidades ou gastar energia. Mas você precisa de tempo para manter a caixinha dele sempre limpa, para que ele não saia fazendo as necessidades pela casa e também para brincar com ele, cuidar da comida, escovar os pelos, tudo que ele precisa. Eles exigem sim bastante atenção e carinho e ficam estressados e até depressivos quando não recebem a atenção que eles demandam. Agora sim, se você concorda com todos esses termos, pode assinar embaixo e se esbaldar com todo o amor e a companhia fofa que eles têm para nos oferecer. E se curtiu as dicas, deixa para mim o seu like, se inscreve para receber mais dicas, ativa o sininho para ser avisado sempre que tiver novidades e comenta aqui se esqueci algo também importante.